Graça e paz, irmãos. Que a presença dele se manifeste na sua vida e também sobre a vida de toda a sua família. Eu convido você, nesse momento, se você está aí com a sua Bíblia, se você não está, corre lá buscá-la, que nós vamos compartilhar um texto da palavra do Senhor muito conhecido. Eu quero deixar essa palavra contigo, meu amado irmão. Estava orando, buscando de Deus uma palavra para esse momento. O Senhor colocou esse texto no meu coração, porque eu creio que Ele deseja falar conosco, trazendo uma palavra de conforto, de consolo, também de esperança. Por isso, o título da nossa mensagem é este: O Senhor é o meu pastor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para ler juntamente comigo no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Talvez esta seja uma das porções da palavra de Deus mais conhecida. Tem muitas pessoas que não tiveram contato direto com a palavra de Deus, mas conhecem esse texto. Já viram esse texto em trechos de músicas, escrito em determinados lugares, quadros, onde podemos ver as palavras do Salmo de número 23. E eu quero meditar, porque esse texto ele é profundo, e eu creio que o Senhor deseja falar conosco nesse momento. Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor. A palavra começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Queridos, nós estamos enfrentando dias difíceis. Eu creio que o Senhor colocou essa palavra no meu coração para dividi-la com você, porque nós precisamos de algo que possa avivar no nosso coração a nossa esperança. As notícias não são boas. Olhando para a situação do nosso município, o Moarama tem enfrentado dias difíceis, dias complicados, por causa de toda a situação que está acontecendo no mundo e os efeitos dessa situação que chamamos de pandemia. Estava conversando com uma pessoa durante esses dias, e estávamos falando a respeito disso. As pessoas estão aflitas. Muitos que não estão passando por uma situação de contaminação com o Covid propriamente dito, estão enfrentando outras pressões. Estão passando por momentos complicados e difíceis. Nós olhamos para as pessoas e vemos as pessoas aflitas, abatidas, preocupadas, algumas em pânico, algumas literalmente enfrentando situações de desespero, outras desacreditadas porque estão lidando com o luto. O momento é muito complicado, o momento é muito difícil. Talvez você, ao me ouvir nesse momento, possa estar com o seu coração apertado por uma situação que está acontecendo com você mesmo, ou quem sabe com um membro da sua família. Eu quero deixar essa palavra com você, porque nós vamos aprender aqui, queridos, uma revelação, uma verdade importantíssima, que traz esperança, que aviva o nosso coração. Eu quero desde já dizer para você o seguinte: quem sabe você conheça alguém que está passando por um momento difícil. Eu desafio você, depois quando terminar a nossa transmissão, que você envie esse vídeo para alguém, porque essa palavra pode servir de consolo para muitas pessoas, pessoas que nós amamos, pessoas que nós estimamos, pessoas que nós queremos bem. Bom, vamos lá, o Salmo de número 23 é conhecido, ele foi escrito pelo rei Davi, o grande Davi, o homem segundo o coração de Deus. A própria palavra o define dessa maneira. Davi viveu experiências gloriosas com o Senhor,
E ele é visto na palavra de Deus como um homem que foi muito usado pelo Senhor, que viveu experiências gloriosas com o Senhor e que deixou uma farta contribuição, tanto nas suas experiências quanto nos seus escritos. Muitos salmos que nós lemos e cantamos foram escritos por Davi. Salmos esses que ficam para nós hoje como instrução da palavra do Senhor, que revelam a vontade, a verdade, aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas e que pode nos trazer essa esperança que muitas vezes nós buscamos. O grande problema, queridos, é que quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, nós podemos depositar a nossa confiança em muitas coisas. Coisas essas que diante de alguns desafios, percebemos que não são suficientes para sustentar a paz no nosso coração. Mas Davi aqui, ele traz nesse salmo, esses 6 versículos que nós lemos, uma revelação muito profunda. Alguns acreditam que Davi, ele compôs esse salmo inspirado pelo Espírito Santo ainda jovem. Porque Davi, quando jovem, antes de ter sido ungido rei de Israel e se tornado rei de Israel, a Bíblia descreve que Davi era um pastor de ovelhas. Davi cuidava de ovelhas. Quando Samuel foi à casa do seu pai, Jessé, para ungir o novo rei de Israel, rei esse que ocuparia o lugar de Saul, a Bíblia diz que Davi estava cuidando das ovelhas do pai no pasto, ele estava no campo cuidando das ovelhas. Davi tinha esse ofício, e por Davi ser um pastor que cuidava de ovelhas, ele então fez essa relação entre o cuidado que um pastor tem para com as ovelhas, com o mesmo cuidado que Deus tinha para com a sua própria vida. Alguns acreditam que por essa experiência, na juventude, Davi compôs esse salmo. Outros acreditam que Davi compôs esse salmo já, caminhando para o final da sua vida, quando depois de observar a experiência que a vida lhe impôs, as experiências que ele viveu com o Senhor, os livramentos, os toques do Senhor, as ações sobrenaturais que veio sobre a vida dele, em tudo que Davi fez, passou, enfrentou, suportou, para viver a vontade do Senhor, Davi então, carregando toda essa bagagem, toda essa experiência, compôs esse salmo. Confesso para os irmãos que há tanta profundidade aqui, que eu sou tentado a pensar nisso, que Davi compôs esse salmo aqui depois de caminhar anos e anos, e viver muitas experiências, e se lembrar daquilo que aconteceu lá na juventude, quando ele cuidava de ovelhas. Ele percebeu também que ele era uma ovelha do Senhor, que Deus era o seu pastor, e que estava cuidando da vida dele nos mínimos detalhes. O cuidado de Deus era tão intenso que muitas vezes Davi não percebia, Davi não compreendia por que ele estava passando por determinadas situações. Mas quando ele chega nesse momento, ele olha e fala assim: não, de fato, Deus é o meu pastor. Embora eu não consiga ver como ovelha, essa ação sobrenatural, cuidando de mim, me ajudando a passar por as adversidades, eu sei que Ele está comigo. Davi então, queridos, compôs esse salmo, que ficou para mim e para você. E o que nós aprendemos aqui? Da mesma forma que Deus cuidou de Davi, Deus quer cuidar da sua vida e da minha vida. Da mesma forma que Davi tem essa revelação maravilhosa de que Deus era o seu pastor, Deus quer, irmão, se revelar a mim e a você como nosso pastor. Deus quer ser aquele que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Aquele que está presente, não distante. Aquele que protege, não foge, se esquiva, da responsabilidade ou de fazer o bem para nós. Aquele que tem o controle de todas as coisas, e quando nós escolhemos colocar a nossa vida nas mãos dele, ele vai expressar esse cuidado de uma maneira sobrenatural. Mesmo quando nós não conseguimos enxergar, podemos descansar na certeza de que ele está presente. O interessante é que quando nós pensamos na ovelha, nós chegamos a essa conclusão, que a ovelha é um animal muito ingênuo. É um animal que não tem condição de cuidar de si mesmo. É um animal que precisa de muitos cuidados. Por isso o pastor é tão importante na vida da sua ovelha. E Deus aqui se revela para Davi como um pastor, que estava cuidando de Davi em todos os momentos.
Há duas verdades que eu quero ressaltar aqui nesse texto, que eu gostaria que você guardasse no teu coração, para enfrentar não só os dias que nós estamos enfrentando, mas todos os dias da nossa vida. Hoje nós estamos enfrentando essa luta, vamos vencer, porque cremos no livramento do Senhor, mas virão outras lutas. E o que nos dá esperança? O que nos mantém de pé? O que nos faz levantar a cabeça e continuar? É saber que esse Deus que está nos ajudando agora, sempre nos ajudará, porque Ele é um pastor que ama as suas ovelhas e que dá a sua própria vida para salvar as suas ovelhas. As duas verdades que eu quero compartilhar. Em primeiro lugar, a primeira verdade, nós encontramos nesse salmo a revelação do pastor presente. Davi começa dizendo no versículo 1, o Senhor, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, o incomparável, o Deus absoluto, aquele que está no controle de todas as coisas, é o meu pastor. Ah, irmãos, quanta profundidade nessa revelação. Como é sublime nós olharmos e chegarmos a essa conclusão de que Deus, Ele é o nosso pastor. Davi nesse momento consegue compreender de que Deus estava presente. Davi também consegue compreender um Deus que deseja ter uma revelação pessoal, um relacionamento pessoal conosco. Davi, ao apresentar Deus aqui, ele não apresenta Deus como o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, o Deus dos seus avós. Embora tudo isso poderia ser uma realidade, e era na história do rei Davi, Davi nesse momento estava vivendo esse relacionamento personalizado. Irmãos, como nós precisamos crescer nessa revelação. Ver Deus agindo na vida de outras pessoas é algo bom, edifica a nossa fé. Mas nós precisamos ter essa convicção de que Deus também está agindo na nossa história. Davi poderia dizer, olha, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus dos meus avós, mas Davi também teve esse privilégio, essa grande revelação de dizer, o meu Deus, o Senhor é o meu pastor. Será que nós podemos afirmar da mesma maneira? Será que nós podemos ter a mesma convicção de que o Senhor é o nosso pastor? Queridos, essa revelação traz uma paz para o nosso coração incomparável. Deus deseja se revelar a nós, não como um Deus distante, mas como um Deus presente. Há uma expressão na teologia que nós usamos, que Deus, Ele é transcendente, mas também Deus ao mesmo tempo, Ele é imanente. Deus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o absoluto. A Bíblia diz que os céus é o lugar do seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés. Que Deus maravilhoso, quanta grandeza! Mas a Bíblia também descreve que esse Deus, Ele habita com aquele que é contrito de espírito e quebrantado de coração. Irmãos, o que nos faz levantar a cabeça diante das adversidades, das lutas, das intempéries da vida, das pandemias que estamos enfrentando, é saber de que esse Deus, Ele está conosco. Ele está presente na nossa vida. Davi teve essa convicção. Nós sabemos pela história da palavra do Senhor, se você tem curiosidade, o primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo de número 16, começamos a ver a história do rei Davi. Que coisa maravilhosa. Davi, quando ungido rei de Israel, ele começa então a ser preparado pelo próprio Deus para assumir o trono do povo de Deus. Entretanto, nós vamos ver Davi nesse preparo, nessa escola de Deus, enfrentando seríssimas dificuldades. Davi nos mostra que na escola de Deus, nem sempre nós vamos ver a bonança, nem sempre nós vamos ver as coisas dando certo na nossa perspectiva, mas nada escapa do controle do nosso Deus. Ele foi fiel para prometer, e também fiel para cumprir. Davi passou por várias situações difíceis, mas a vontade de Deus se cumpriu na vida de Davi. Davi se tornou um rei incomparável.
A palavra descreve como o maior rei do povo de Deus. E Davi vai nos ensinar isso. Que o Deus grande, o Deus vivo, o Deus verdadeiro do povo de Israel, era o Deus que estava com ele. O Senhor é o meu pastor. Essa é a chamada do Senhor para os nossos dias. Deus quer ter um relacionamento pessoal conosco. Deus quer se fazer presente na nossa vida. Deus não está distante, longe, olhando num determinado lugar o que está acontecendo no mundo sem fazer nada. Deus quer agir nos nossos corações e nas nossas vidas. E é no momento das maiores adversidades que nós temos a oportunidade de conhecer o amor sobrenatural desse Deus. Davi disse isso: o Senhor é o meu pastor. Será que nós podemos dizer da mesma forma que Deus, Ele é o nosso pastor? O interessante é olharmos para a palavra de Deus, que Deus era visto por Davi dessa maneira, e Jesus, a maior revelação da própria pessoa de Deus, o Deus encarnado, o Deus que esteve entre nós, se revela para nós como bom pastor. João capítulo 10, versículo 27 e 28 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Essas palavras foram ditas por Jesus, que se apresenta para você e para mim como o bom pastor que foi capaz de dar a sua própria vida em favor das suas ovelhas. Irmão que está me ouvindo, deixa eu trazer algo para o teu coração muito importante. Deus te ama. Essa revelação de Deus como um pastor, presente, não longe, mas perto, nos ajuda a entender o valor que nós temos para o nosso Deus. Não se engane, o diabo muitas vezes vai tentar colocar na nossa mente que Deus se esqueceu de nós. As dificuldades que nós estamos enfrentando é porque Deus não gosta de nós, não quer o nosso bem, não nos ama como a palavra diz. Sabemos que todas essas palavras são mentiras do diabo, e nós as rejeitamos em nome de Jesus, porque o amor de Deus pelas nossas vidas vai além das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Deus nesses dias quer se revelar a nós como esse pastor. Deus quer que você e eu tenhamos o mesmo privilégio que Davi de dizer: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o meu pastor. A primeira verdade que nós vamos aprender aqui com Davi é que Davi vai dizer que Deus é presente em todas as circunstâncias da vida daqueles que se voltam para Ele. A segunda verdade que nós vamos aprender aqui é que logo após dizer isso, o Senhor é o meu pastor, Davi traz aqui uma revelação maravilhosa. Davi vai dizer: nada me faltará. Qual é a segunda verdade, pastor, que nós aprendemos com esse texto? Além de encontrar aqui o pastor presente, a segunda verdade nós vamos ver o pastor suficiente. A segunda verdade que nós aprendemos com a palavra nesse dia é esta: o pastor suficiente, o Deus que supre todas as nossas necessidades. A partir do versículo 2 até o versículo de número 6, Davi lista 11 ações sobrenaturais que representam o cuidado de Deus para com a vida dele. Vamos lá, o versículo 2 começa dizendo: não me faltará alimento, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. O pastor que produz o alimento. Ao pensar em alimento, querido, nós como seres humanos temos uma necessidade física, emocional e espiritual. O nosso corpo precisa ser alimentado, a nossa alma precisa de cuidado, o nosso espírito também precisa ser alimentado. Qual é o cuidado do pastor? Um cuidado completo. Não faltará alimento para aqueles que o têm como um pastor das suas próprias vidas. O versículo 3 diz isso: refrigera a minha alma. O que nós aprendemos aqui? Não faltará refrigério, alívio. Não faltará para as nossas vidas esse cuidado, querido, sobrenatural, que acolhe o nosso coração quando nós estamos tristes,
quando nós estamos abatidos, quando nós perdemos a esperança, o refrigério de Deus está presente na nossa vida. O versículo 3 também diz isso: guia-me pelas veredas da justiça. Davi estava expressando aqui que não faltará direção para aqueles que têm Deus como seu pastor. Irmãos, quantas pessoas perdidas nessa sociedade, desorientadas. Mas quando Deus é o nosso pastor, temos essa certeza, o pastor suficiente, que traz a direção, que traz a orientação específica, que conduz as nossas vidas, que nos mostra o caminho, que diz: vai por aqui, esse é o lugar que eu vou providenciar o refrigério, esse é o lugar que eu quero cuidar da sua vida. A direção de Deus, que faz tanta diferença na nossa vida. O versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Quantas pessoas, irmãos, estão com medo de morrer nos dias atuais? Quantas pessoas estão aflitas? Uma síndrome de pânico tem atingido muitos, porque às vezes começam, o desespero é tão grande que somatizam isso no corpo, e começam a sentir sintomas de uma doença que ainda não veio sobre eles, e com a graça do Senhor não virá. Mas temem a morte, e agora eu estou sentindo falta de ar, faz o exame, não dá nada, mas estão apavorados. Davi vai dizer: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E Davi passou em alguns momentos, literalmente por esse vale. Davi vai demonstrar que não lhe faltou a segurança, porque Deus estava com ele. Irmãos, nós não fomos criados para morrer, sabemos disso. Fomos criados para viver a eternidade com o Senhor. Enfrentamos a morte física por causa do pecado, que hoje faz parte da nossa realidade. Mas mesmo sabendo de todas as adversidades que precisamos enfrentar, a palavra está nos mostrando que o pastor suficiente traz segurança. A segurança que faz toda a diferença, mesmo quando nós estamos passando por um diagnóstico, por um problema, por uma dificuldade que literalmente é o vale da sombra da morte. O versículo 4 continua: pois tu estás comigo, não faltará companhia. Talvez você se sinta assim nesses dias sozinho. Talvez você que está me ouvindo num hospital, quem sabe num determinado lugar isolado, pense assim: puxa, como é difícil ficar longe das pessoas que eu amo. O pastor suficiente quer ser a sua companhia nesses dias. Que o teu coração reconheça isso, deseje isso. Senhor, se o Senhor está comigo, me ajuda a sentir a tua presença, a descansar na tua presença, a compreender de que o Senhor não está longe, o Senhor está perto. O versículo 4 termina dizendo isso: a tua vara e o teu cajado me consolam. Não faltará o consolo do Senhor na vida daqueles que creem nele, aleluia. Ah, irmãos, só o Senhor para consolar os corações aflitos e abatidos, nos dias que nós estamos enfrentando. O pastor suficiente é capaz de trazer esse consolo. O versículo 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. O que Davi está querendo dizer? Não faltará o sofrimento, não faltará o suprimento da presença do Senhor, do cuidado do Senhor sobre a nossa vida. O versículo continua: unges-me a cabeça com óleo. Não faltará a unção do Senhor sobre a sua vida, meu querido. Deus quer derramar um óleo novo sobre você. Deus quer trocar essas vestes de tristeza por vestes de alegria. E é só Ele que é capaz de fazer isso, porque às vezes as circunstâncias não mudam, mas Deus pode trazer vida, Deus pode trazer alegria ao nosso espírito. Isso vai nos dar a condição de enfrentar a mesma circunstância de uma maneira totalmente diferente. Deus quer derramar sobre a nossa cabeça, querido, um olho novo, uma unção nova. Deus quer, como pastor suficiente, trazer um tempo novo. Ah, quantas pessoas estão presas ao passado, olhando: mas aquele tempo era tão bom, era tão legal, era tão bacana, eu quero a minha vida de volta. Deixa eu lhe dizer, a tua vida de volta, lá que era vivida há mais de um ano atrás,
Poderia até ter sido uma vida boa, e você olhar para trás, eu vivi uma vida muito boa. Mas eu quero dizer para você, a vida que Deus tem para você nesses dias é uma vida muito melhor. É uma vida de sobrenatural. É uma vida onde o cuidado dele se manifesta de uma maneira muito presente, de uma maneira muito real na nossa vida. O versículo 5 termina dizendo: o meu cálice transborda. Isso fala de alegria. Não falta regozijo, não falta alegria. E o maravilhoso disso é que essa alegria não é circunstancial, porque às vezes a nossa alma se abate, mas o Espírito de Deus fortalece a nossa vida, trazendo a alegria do Senhor. Neemias disse isso ao seu povo: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! A circunstância era difícil, mas quando o Senhor está presente, a alegria dele, que é fruto do Espírito, se faz presente, e nós encontramos nele a força necessária para superar as adversidades. Nesse dia você tem andado triste, cabisbaixo, abatido, preocupado. O pastor suficiente quer trazer regozijo, alegria, literalmente quer fazer o seu cálice transbordar. E o versículo de número 6 começa dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. Não faltará bondade do Senhor e misericórdia. Aliás, a Bíblia é bem clara: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Aleluia! Hoje, quando você acordou, tinha bondade e misericórdia do Senhor para a sua vida. Amanhã, quando você acordar, tem bondade e misericórdia novamente para você, meu irmão. Não falta bondade e misericórdia de Deus, esse pastor que nos ama, esse pastor suficiente e presente. Não falta bondade e misericórdia para com aqueles que se voltam para Ele. E Davi termina dizendo isso: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que visão maravilhosa. Davi vai demonstrar aqui que não faltará a ele convicção da presença de Deus, do cuidado de Deus sobre a vida dele. Ah, irmãos, quantas coisas maravilhosas. O pastor suficiente, é por isso que Davi pôde dizer isso: o Senhor é meu pastor, e pelo fato dele ser o meu pastor, eu tenho essa convicção, não vai me faltar nada. Ainda que eu passe por um momento difícil, ainda que os meus olhos naturais enxerguem uma necessidade, Ele está comigo. Eu tenho certeza que Ele vai me ajudar, que Ele vai cuidar de mim nos mínimos detalhes. Eu quero terminar essa reflexão fazendo uma pergunta para nós. Será que hoje está nos faltando alguma coisa? Será que nós sentimos falta de alguma coisa na nossa vida ou sobre a vida da nossa família? Quem sabe a resposta é: para você que encontra a falta de alguma coisa, Deus não está sendo o pastor presente dessas circunstâncias da nossa vida. Porque se de fato Ele está presente, nós podemos ter a mesma convicção de Davi: não vai faltar nada. O cuidado de Deus estará presente em todos os momentos. Eu quero terminar essa reflexão deixando aqui para você essa palavra. Quem sabe hoje é um dia de nós nos entregarmos totalmente aos cuidados do pastor fiel. Nós não sabemos como serão os próximos dias. Nós oramos como igreja, estamos crendo, buscando, trabalhando para que vivamos dias melhores. Mas independente do que vai acontecer, nós precisamos nos entregar totalmente aos cuidados do nosso Deus. Que Deus seja o pastor presente e o pastor suficiente das nossas vidas. Amém? Eu quero orar com você. Alguns pedidos chegaram aqui no nosso chat, e eu quero agora também apresentar essas necessidades ao Senhor. E todas as necessidades que porventura não foram mencionadas aqui, mas estão aí presentes na sua vida ou dentro do teu coração. Vamos nos colocar agora na presença do nosso Deus, clamando o favor dEle sobre as nossas vidas. Pai maravilhoso,
Eu te agradeço, porque ao ler esse salmo eu reconheço o cuidado do Senhor não só para com a vida de Davi, mas para com a vida de todos aqueles cujo coração se voltam para Ti. Obrigado, Senhor, por esse cuidado especial. O Senhor é um pastor presente e um pastor suficiente. E nós queremos alcançar esta revelação na nossa vida e vivermos esse relacionamento com o Senhor. Por isso, nesse momento, tira todas as mentiras da nossa mente, tudo aquilo que foi lançado, ó Pai, por uma falta de visão, ou por estarmos vulneráveis às circunstâncias da vida, aquilo que foi alimentado na nossa mente, que ofusca essa visão, tira isso, leva para longe de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus, dá-nos uma revelação nova, da Tua presença, do Teu cuidado, da manifestação do Senhor nas nossas vidas. Eu intercedo por todos esses que estão conectados conosco nesse momento, por esses amados irmãos que estão ouvindo esta palavra. A minha oração é que um toque especial e sobrenatural do Senhor venha sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. E que o Senhor possa nos dar esta graça, de olharmos, ó Pai, para o Senhor e vermos o Senhor como o pastor presente, o Deus presente, aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós também queremos expressar, ó Pai, colocando diante do Senhor a nossa esperança e a nossa confiança, de que cremos também no Senhor como nosso pastor suficiente. O que nós mais precisamos é do Senhor, e nós queremos aprender, ó Pai, a descansar na Tua presença, reconhecendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Traz o Teu conforto, o Teu consolo, o Teu refrigério, supre as necessidades de cada um, traz alegria, traz uma unção nova, derrama de bondade e de misericórdia, traz uma nova convicção. Ah, meu Deus, gera essa segurança, essa direção, esse refrigério. Alimenta, meu Deus, cada uma das Suas ovelhas. Nesse dia nós Te pedimos em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, a semelhança de Davi, dizer isso: Deus maravilhoso, o Senhor é o meu pastor, e pelo fato de ver o Senhor como meu pastor, eu tenho essa convicção de que nada vai me faltar. Muito obrigado, meu Deus, por toda ação sobrenatural derramada sobre as nossas vidas. Que venha, meu Deus, o Teu conforto, o Teu consolo, o Teu refrigério. Que o Senhor supra as necessidades de cada um. Que haja, meu Deus, um tempo novo, uma unção nova, um momento especial do Senhor para todos esses que estão nos acompanhando. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. No momento que eu estava orando, eu me lembrei de uma palavra. O Salmo de número 73 descreve isso. O salmista estava passando por um momento difícil, e ele estava meio que indignado com algumas coisas, até que pelo Espírito Santo ele foi levado ao templo. E quando ele estava no templo, os olhos dele se abriram, e ele conseguiu enxergar o que ele não estava enxergando. E ele chega a essa conclusão: meu Deus, o que eu falei, o que eu estava pensando? E ele vai dizer assim para Deus: aqui tenho eu no céu senão a Ti, e na terra não há quem eu deseje além de Ti. O salmista entendeu naquele momento que ter Deus presente na vida dele era o suficiente. Irmãos, tudo o que nós precisamos é dessa convicção. Nós não precisamos apenas de uma circunstância diferente, de um momento diferente, de uma bênção ou de um livramento. Nós precisamos, a maior necessidade é essa presença manifesta do Senhor na nossa vida. O pastor presente e o pastor suficiente. Enfrentar as circunstâncias será apenas um detalhe, porque o cuidado dele fará toda a diferença na nossa caminhada. Que Deus possa te abençoar grandemente, e que esse tempo seja um tempo novo, um tempo especial do Senhor. Durante esses dias, eu quero desafiá-lo a isso. Olhe para esse salmo e ore esse salmo. Diga na presença do Senhor: Senhor, o Senhor, Ele é o meu pastor, eu quero aprender a ser uma ovelha do Senhor. Eu sei, Pai Santo, que a Tua palavra está dizendo que pelo fato do Senhor ser o meu pastor, nada me faltará. Então, que esse cuidado se manifeste em todas as áreas que eu estou sendo afligido. Traz, meu Deus, o cuidado, o refrigério, a unção, a alegria. Traz, meu Deus, a direção. Ore esse salmo, ele é poderoso. E você vai ver algo de Deus
acontecendo na sua vida e sobre a vida de todos aqueles que você ama. Amém? Nós queremos aqui estender, o convite para as demais programações da igreja dessa semana. Próximo final de semana agora, no sábado e no domingo, será um momento especial. Nós nos reuniremos com todos os cuidados, Nos reuniremos como igreja para participar da Santa Ceia. E desde já, prepare o teu coração. Se você puder, esteja conosco, para que nós possamos crescer como comunidade, fortalecer a nossa fé e continuarmos na presença do Senhor. Meu amado irmão, o Senhor é o teu pastor, e pelo fato dele ser o teu pastor, nada vai faltar a você, nada vai faltar à tua casa, nada vai faltar à tua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que você possa viver um restante de semana abençoado na presença do Senhor.